Bom dia, a alegria juntos podermos adorar o Senhor nessa manhã ensolarada e meditar em Atos 16. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, que é também chamado Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que guia a sua igreja. E vimos em Atos 16, do verso 1 ao 5, a ideia de que a igreja cresce pelo método de Deus. Vimos em Atos 16, do 6 ao 10, que a igreja cresce pelo poder do Espírito Santo. E hoje nós vamos ver Atos 16, a partir do versículo 11, a ideia de que o plano de Deus é salvar pessoas e plantar igrejas. Então você percebe que o plano sempre é de Deus, né? E é Deus que dá o crescimento. A história envolve os seres humanos. Está lá o missionário Paulo, com Silvano, que é o Silas, com Timóteo também, e a equipe missionária aumentando, mas a vitória não é desses apóstolos, desses missionários. A vitória, obviamente, é do Senhor. É o Senhor que converte, é o Senhor que dá o crescimento, toda glória é do Senhor. Nós vamos perceber, então, por que Deus, nos versículos anteriores, não quis que Paulo fosse para a Ásia, mas nem para a Bitínia, mas fosse para a Macedônia. Por que Deus queria que os missionários fossem para a Macedônia? Porque ali haveriam conversões, naquele momento, Deus tinha planejado, desde antes da fundação do mundo, três conversões emblemáticas, mas juntos, certamente vieram parentes, amigos e outros, se converteram ali, junto destes que nós vamos observar aqui. O plano de Deus aqui é salvar pessoas e plantar igrejas. Essa é a obra da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, se você é um crente que durante a semana lê sua Bíblia, ora, busca e adora a Deus, saiba que você está preparando a sua vida para ser um testemunho da obra de Jesus Cristo. Todos nós somos o marketing na terra do poder de Jesus Cristo. Você pode ser um péssimo marketing para Jesus, ou você pode ser um excelente marketing para Jesus, né? Quanto mais você expressa a luz de Jesus através de você, o poder de Deus através de você, em obediência, estudo da palavra, oração, mais aqueles que estão nas trevas do pecado vão perceber Jesus através da sua vida, e isso é pregar o Evangelho. Nós vamos observar então que o plano de Deus é salvar pessoas e plantar igrejas através de três pessoas específicas que vão ser salvas pelo Senhor Jesus Cristo lá na cidade de Filipos. E essas três pessoas, é interessante pensar isso, porque elas vão ser os primeiros membros da igreja de Filipos. É muito interessante ter esse entendimento. Eu não sei se você já participou da plantação de uma igreja, mas tem aqueles primeiros membros que vão chegando ali, vão compondo, se tornam líderes, abrem suas casas, são irmãos que dedicam muito da sua vida para que aquela igreja cresça. E aqui nós temos esses três primeiros convertidos e suas famílias, que pelo menos a família aqui de toda creu e ali vai compor a primeira igreja lá na cidade de Filipos. Então vamos ver a primeira conversão. Deus quis salvar aqui uma negociante rica, e é o que a gente lê em Atos 16, a partir do verso 11. Vamos ler aqui do verso 11 ao verso 15. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então, Filipos foi escolhida a cidade central ali desses missionários, porque era uma cidade muito conhecida, ela era uma colônia romana. O que significa isso? A cidade de Roma estava lotada, então eles promoviam programas de realocação de cidadãos romanos em algumas partes do império. Então eles pegavam e fundavam cidades que seriam colônias de Roma,
que seriam habitadas por cidadãos romanos que vieram de Roma. A cidade de Filipos, ela é conhecida porque foi ali que César Augusto, ele venceu a batalha contra os assassinos de Júlio César. César Augusto era Otaviano. Otaviano, ele compôs o segundo triunvirato. Eram 3 generais, comandantes romanos, que após a queda do imperador, dominaram Roma. E dos 3, Otaviano se intitula o César Augusto e estabelece a Pax Romana, a partir dele, dando um tempo de tranquilidade ao governo do Império Romano ali. Mas ali ele vence uma batalha contra os assassinos de Júlio César, também bem conhecido ali, e então se torna uma cidade muito conhecida, próspera, e a cultura romana ela era muito difundida ali, em Filipos, porque toda colônia romana tinha também essa função de difundir a cultura de Roma pelo império. A gente tem que entender que, mesmo Roma dominando naquele período como um império, a cultura grega era mais difundida, certo? Então, só para você ver, os romanos não tinham uma literatura própria. Em 240 a.C., a primeira peça literária considerável romana foi uma tradução da Ilíada para o latim. Então, não foi uma obra originária de um autor romano, foi uma tradução de uma obra grega para o latim da época. Então, você entende que os romanos, culturalmente, eles não eram tão robustos como os gregos, eles tinham que difundir a cultura deles, daí uma colônia ali. Era a capital, digamos, da Macedônia, dentro do período do Império Romano, a cidade de Filipos, podemos pensar dessa forma, e era uma cidade muito importante, e Deus guiou os missionários para aquela cidade, e ali eles começaram a proclamar o Evangelho. Permaneceram ali alguns dias. Olha o verso 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Quando a gente pensa num rio e um lugar de oração, parece um piquenique. Não sei se a tua mente pensa assim, né? Parece que a gente está num piquenique à beira do rio ali, mas lugar de oração era outro nome dado para uma sinagoga. Era muito possível que ali fosse uma sinagoga de, obviamente, judeus, certo? E só haviam mulheres ali, porque, sendo a sinagoga menor, eles intercambiavam os horários de adoração. Uma hora era só homens, outra hora era só mulheres. E Paulo chegou no momento que estavam só as mulheres. Perto do rio, porque facilitava os banhos cerimoniais que os judeus naquela época faziam, vários banhos cerimoniais para a purificação do corpo. Então, a ideia era uma sinagoga perto do rio para ter os banhos cerimoniais de purificação de maneira mais simples. Há toda uma tradição, principalmente depois do período intertestamentário, de banhos de purificação dos judeus. Tocasse num gentil, não sei quantos banhos, tanto tempo impuro, então eles tinham muito desse tipo de ritual e cerimônia. Paulo seguiu a sua estratégia. Ele com os missionários foram atrás de uma sinagoga e encontraram ali aquele local onde havia aquela reunião de judeus e prosélitos, que eram gentios que se converteram ao judaísmo. Isso tem tudo a ver com o personagem que nós vamos observar agora no verso 14. Olha o verso 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Essa aqui é a primeira conversão da cidade de Filipos. Ela era uma vendedora de púrpura, um tecido que só os ricos usavam. Lá em Lucas 16, 19, nós lemos assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pessoas ricas vestiam esse tecido de púrpura, um tecido meio puxado para o roxo, provavelmente, da ideia da púrpura ser atrelada ao roxo, um tecido até ligado à realeza durante muitos séculos, não só naquele período. A cidade de Tiatira era conhecida por sua indústria de tecidos,
indústria na época, claro, anacronicamente falando, que a indústria a gente sabe que veio só na modernidade, mas era um grande polo têxtil daquele período, era a cidade de Tiatira. Essa mulher, então, foi para Filipos fazer comércio em Filipos, era vendedora, talvez ela pegasse os tecidos de Tiatira, vendesse em Filipos. Ela era uma mulher rica, ela era uma mulher próspera, e ela era temente a Deus. O que significa isso? Temente a Deus era o nome dado para aqueles gentios que se converteram ao Deus de Israel. Então, ela era um prosélito do judaísmo. Ela tinha crido no Deus de Israel e estava seguindo a lei de Moisés e as instruções dos rabinos da sua sinagoga. Mas ela não conhecia a fé em Jesus, ela não conhecia a salvação do Messias. Ela estava perdida, mas ela temia Deus. É difícil a gente entender às vezes essas coisas, mas na nossa sociedade não é tão diferente. Existem pessoas que temem a Deus, mas de maneira errada. É como Paulo disse, né, sobre os judeus lá de Roma, né, os seus compatriotas, eles temem a Deus da forma errada, achando que guardar a lei de Moisés iria salvá-los. Hoje existem cristãos, pseudo-cristãos, não são cristãos de fato, que alegam temer a Deus, mas não têm a salvação em Jesus. Vivem crendo em salvação por obras, em regras humanas, porque seus pais ensinaram e nunca leram a Bíblia para perceber qual é realmente a vontade de Deus. Têm um certo temor a Deus, da maneira errada, estão perdidos, mas talvez, em algum momento, estão querendo conhecer o Senhor. São pessoas que é como se estivessem chegando perto de Jesus, mas ainda estão muito longe. Essa mulher, Lídia, ela está nesse perfil, ela conhecia os textos. É como o etíope eunuco, que ia a Jerusalém adorar a Deus, mas precisava crer em Jesus. Ele estava perdido, mas lia o texto de Isaías, ia adorar em Jerusalém, era um prosélito do judaísmo também, mas estava perdido. Eram pessoas religiosas, que tinham os textos da Escritura, que conheciam algo sobre o Deus de Israel, da velha aliança do Velho Testamento, mas que sem Jesus não tinham salvação. E então Paulo chega ali e prega o Evangelho. O texto não diz exatamente como Paulo pregou, mas semelhante a outras vezes em que o sermão de Paulo está muito bem descrito, que nós já vimos na primeira viagem missionária de Paulo, aqui é a segunda viagem missionária de Paulo, e perceba que essa mulher rica escutava a pregação de Paulo. Paulo tinha acesso à sinagoga por ser um rabino também, e o interessante é que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Foi Deus. Veja como a obra é de Deus, é Deus que abre o coração. Outras mulheres ali não tiveram seu coração aberto. Outras mulheres ali não entenderam, não é que não entenderam cognitivamente, entenderam cognitivamente, mas não entenderam espiritualmente, não acolheram aquela mensagem como a palavra de Deus para a salvação. E Lídia, ela reconheceu isso. Ela foi o primeiro membro da igreja lá de Filipos. E então, entendemos como Deus age, como Deus transforma, como Deus edifica. Verso 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ela creu, a família dela creu, talvez o marido, os filhos dela creram no Senhor, e então ela abriu a casa dela para ali ser uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Até hoje esse é o método utilizado para plantar igrejas, né? Você vai numa cidade, numa localidade, prega o evangelho ali, alguns vão crer, abrem suas casas e ali começa uma igreja. É interessante que Paulo não pediu para ficar na casa dela e constrangeu-a a fazer uma igreja na casa dela. Isso é muito importante. Ela é que o constrangeu a ficar. Ela é que quis que ele ficasse lá e abrir as portas da casa dela. Certamente deveria ser uma casa grande ali, uma casa estilo romana, e ali começaria a igreja de Filipos.
Deus mandou a equipe de missionários para a Macedônia, porque queria salvar esta mulher e a sua família. Então, às vezes, você vai para um local, né, pregar o evangelho, porque Deus tem uma pessoa para salvar ali, uma família para salvar ali. Isso aí já é alegria e extrema vitória. E a partir dessa família cresceu a igreja de Filipos. Mas o Senhor também quis salvar uma outra pessoa. Deus quis salvar uma escrava. Primeiro uma mulher rica, vendedora, comerciante, e agora uma escrava. Olha o verso 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa jovem possessa, ela tinha um demônio que a fazia adivinhar. Não significa que realmente ela previa o futuro, mas significa que o demônio usava artimanhas para convencer as pessoas que aquela mulher previa o futuro. E o demônio é muito esperto para isso. O texto em português não revela um detalhe muito importante. A expressão espírito adivinhador, literalmente é espírito de Piton. Ela era uma pitonisa. O que significa ela ser uma pitonisa? Quem conhece um pouco da cultura grega, já ouviu falar do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, ele ficava embaixo do templo dedicado a Apolo. Apolo era um dos grandes deuses gregos que tinha como poder prever o futuro. E diz a lenda que existia Gaia, a mãe terra, e existia uma serpente que Gaia criava, chamada Piton. Apolo matou esta serpente, e o templo de Apolo foi construído ali, onde ele matou aquela serpente, Piton. E os restos da serpente, Apolo jogou numa fenda embaixo do templo. Diz a mitologia que a serpente ia se decompondo e saíam gases. Algumas mulheres sacerdotisas respiravam aqueles gases e podiam prever o futuro. Daí as pitonisas. Interessante que era uma serpente que aponta de modo assim bem emblemático para o próprio Satanás, não é verdade? E isso é a mitologia grega. Para quem estuda esse mundo greco-romano, é mitologia, é história, não é uma mentira, mas é uma maneira de explicar o sobrenatural a partir das teorias da história, das teorias modernas sobre a história. Mas a Bíblia diz que a pitonisa tinha um demônio. Percebe? Então, quando você lê mitologia grega, realmente, muita coisa da mitologia é ficção, é fantasia, mas tem um elemento demoníaco ali também. Não se engane, existe um elemento demoníaco também. E a gente vê isso nesse texto. Essa sacerdotisa, que tinha um espírito adivinhador, ela tinha um demônio. Ela tinha um espírito, pneuma, um espírito de Piton. Ela era possuída por um demônio que a fazia dar a impressão de prever o futuro. Ela era grega. Seus donos eram romanos. É muito comum isso acontecer, era comum acontecer na antiguidade. Acontecia com os pedagogos. Eu sou um romano, eu quero educar meu filho, eu pego um grego, que os gregos eram muito inteligentes na época, e escravizo para ele educar meu filho. Da mesma forma, esses romanos pegaram aquela pitonisa, sacerdotisa de Piton, para poder ganhar dinheiro sobre ela. E então, esta mulher aparece ali no caminho do apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante no verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, esse nós aqui é Lucas. Lucas, desde o capítulo 16, se coloca na história, porque ele já está junto da equipe missionária, certo? Lucas, o autor do livro de Atos e do Evangelho de Lucas. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, a pitonisa, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho de salvação. Veja aqui que o demônio, ele fazia o marketing dos missionários. Isso não durou só um dia, foram vários dias. Paulo querendo pregar o evangelho com sua equipe de missionários ali, e aquela jovem
falando, olha, eles são servos do Deus Altíssimo. Olha, eles estão pregando caminho de salvação. Para nós que estamos lendo, a gente podia imaginar assim, bem, o demônio está ajudando na obra missionária, não é verdade? Só que não. O demônio queria confundir a mente daquelas pessoas naquele período. O demônio queria que as pessoas entendessem errado o que Paulo estava fazendo. Por exemplo, quando dizia são servos do Deus Altíssimo, o termo grego ali podia ser muito bem entendido, não referente ao Deus de Israel do Antigo Testamento. O Deus Altíssimo aqui poderia ser muito facilmente compreendido como se fosse Zeus, o Deus Altíssimo do Olimpo, dos gregos. Então trazia dúvida. Na verdade, dúvida não. Praticamente os gregos e romanos ali iam pensar em Zeus, não iam pensar no Senhor Jeová, Deus do Antigo Testamento. Afinal de contas, ela era grega. Ele estava falando no contexto de gregos e romanos. E quando foi dito ali caminho de salvação, embora na nossa tradução venha o caminho de salvação, a pitonisa dizia um caminho de salvação. Não há o artigo definido que indique que é só um caminho, determinando, mas era caminho de salvação, que poderia ser entendido de maneira muito geral. Nesse sentido, a pitonisa estava identificando Paulo e sua equipe com gregos, apresentando deuses gregos e caminhos de salvação dos deuses gregos. E isso confundia a pregação que Paulo estava fazendo ali. Então, é muito importante termos esse entendimento. Verso 18 diz ainda: isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, veja que o apóstolo teve paciência. Ele foi aguentando, teve paciência. Não, vamos tentar pregar aqui de uma maneira mais clara. Fiquei imaginando aqui. Mas ela foi persistente ali. Na verdade, o demônio agindo sobre aquela moça. E então, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. E aquela jovem ficou livre daquele demônio. Muito importante entender isso. Havia um demônio naquela pitonisa. Haviam demônios que agiam dentro da mitologia greco-romana e que os gregos e romanos interpretavam como se fossem os deuses. Lembra do episódio de Paulo e Barnabé, quando fizeram um milagre e acharam que Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter? Eles interpretavam na lógica da mitologia romana, greco-romana. Assim acontece também com os povos animistas. Eles têm um tipo de mitologia, eles têm suas divindades, e os demônios agem nas tribos indígenas, autóctones ali, e eles interpretam como se fossem divindades, mas são demônios. A Escritura que nos coloca o Deus verdadeiro e quem são os demônios que estão indo contra a vontade do Senhor. Veja então que esta jovem pitonisa teve o demônio expulso. Tudo indica que ela creu no Senhor Jesus Cristo e se tornou outro membro lá daquela igreja, da igreja de Filipos. Deus quis salvar uma escrava, uma pitonisa. Que incrível, uma mulher que se dedicou a ser sacerdotisa de Pitom, lá no templo de Apolo, agora é uma serva do Senhor Jesus, lá na cidade de Filipos. Isso aqui é a história da igreja de Filipos acontecendo. E a terceira conversão foi a do carcereiro. Deus quis salvar um carcereiro. E nós lemos lá em Atos 16, verso 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores. Veja que era uma colônia romana, tinha pretores. Os pretores normalmente ficavam em Roma, mas aqui havia pretores. E disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos
romanos. Eles mentiram, você percebeu? Eles estavam acusando os missionários de trazerem costumes judaicos a uma colônia romana. Mas não foi isso que aconteceu. O que Paulo fez foi expulsar o demônio da menina. Então, eles deviam ter sido honestos. Olha, eles tiraram a nossa renda, o nosso lucro. Nós ganhávamos dinheiro com aquela moça que adivinhava o futuro das pessoas. E eles tiraram isso dela. Agora nós queremos que vocês os prendam, todos esses missionários, porque eles estão tirando de nós o nosso lucro com a nossa escrava pitonisa. Eles estragaram a menina. A menina adivinhava o futuro. E agora ela não adivinha mais, agora ela só fala de Jesus. Então, essa deveria ser a acusação. Mas não. Eles disseram, eles estão trazendo costumes judaicos. Nós somos romanos. Então, prendam os missionários. E é interessante que houve um grande alvoroço. Eles chamaram os pretores ali, de uma guarda pretoriana, provavelmente. Levantou-se, então, a multidão, no verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então, açoite com varas, certamente, deixou, não só Paulo, como os missionários ali, colocado principalmente Paulo e Silas nessa história, com vergões nas costas e bem machucados ali. Verso 23. Depois de lhes darem muitos açoites, olha, não foram poucos, eles ficaram bem machucados, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, além de terem recebido muitos açoites de vara, os pés ficaram presos em troncos, numa posição extremamente desconfortável. E talvez você pense que aquelas celas eram celas relativamente confortáveis, né? Talvez entrasse uma luzinha, aquela imagem que a gente tem dos filmes, né? Mas não. Essas celas, historicamente falando, elas não tinham nenhuma entrada de luz, eles não se preocupavam com isso, não eram limpas de forma nenhuma, os dejetos eram todos feitos ali na cela mesmo, não tinha nenhum tipo de higiene ou algum código para a melhoria da vida dos presos ali, e eles ficavam lá jogados. Não eram celas individuais, eles estavam com vários outros presos ali. Jogavam num canto, fechava e deixava lá para morrer. Não tinha muita preocupação com aqueles homens. Em Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Provavelmente, isso aqui foi uma forma do apóstolo de pregar o evangelho, cantar. É interessante que a epístola aos Filipenses tem um hino. Lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, é um hino cristão. É historicamente comprovado, que era cantado. Talvez, a gente não tem provas históricas disso, foi o hino que eles cantaram na prisão lá em Filipos. Talvez. E Paulo colocou na epístola para lembrar a igreja dos filipenses como eles deveriam viver, imitando o exemplo de Cristo. Porque, na verdade, os filipenses, eles ainda eram um pouco orgulhosos também, eles tinham divisões também com a igreja de Corinto, dentro da igreja deles, e eles precisavam aprender a humildade de Jesus Cristo, como a igreja de Corinto também precisa aprender a humildade de Jesus. Vamos ler Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eles cantaram, provavelmente, esse hino. É um hino que prega o Evangelho, é um hino que fala do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, é um hino que diz que Jesus vai dominar e reinar, e todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. É muito provável que eles estavam entoando exatamente este hino ali. E então, no verso 26, enquanto eles cantavam e oravam, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Muito provável que Paulo, Silas e conduziram os presos para uma cela só e ficaram ali, esperando o terremoto passar. O terremoto abalou a cidade de Filipos. Eles todos entenderam que houve um terremoto, não foi só na cela, e esse terremoto, tudo indica, que fez com que as lideranças da cidade ficassem preocupadas, porque era um sinal dos deuses. Eles ficaram preocupados, ficaram temendo. Por isso, no final da nossa história, eles dizem, não, libera eles, manda eles embora, pode liberar. E Paulo fez questão de dizer, não é assim não, eu quero um pedido de desculpas, eu quero uma retratação aqui, porque Paulo era cidadão romano, Silas também era cidadão romano, então eles não queriam sair assim de maneira pelos fundos, mas pela porta da cidade, com tudo bem acertado. O fato é que eles foram soltos daquela prisão milagrosamente e sobrenaturalmente, enquanto estavam cantando ao Senhor. O método de Deus é muito estranho. Aquele carcereiro que vai crer aqui, ele poderia simplesmente ouvir o Evangelho de uma maneira mais simples, não é verdade? E crer em Jesus. Mas Deus quis que tudo isso acontecesse. Talvez outras pessoas se converteram à luz desses testemunhos. Esses testemunhos, depois que Paulo e Silas foram embora, podem ter sido proclamados pela cidade e outras pessoas creram e fizeram parte ali da igreja de Filipos. Então, muita coisa aconteceu. O fato é que nós temos que ter em mente o método de Deus. Deus é quem converte. E aqui, Deus quis que os missionários sofressem. Às vezes é difícil pensar dessa forma, ou entender isso, mas foi o que o Senhor quis. E eles foram açoitados. E eles não reclamaram. Missionário não reclama do sofrimento. E a igreja tem que ter esse entendimento. Se o missionário está passando por sofrimento, não é para a gente dizer, o missionário não reclama, sofra. Não é isso. É para a igreja ajudar, apoiar com oração, com finanças e com o que puder. Porque o missionário, normalmente, jamais ele vai reclamar do seu sofrimento. E foi o que aconteceu aqui. Eles louvaram a Deus e Deus operou a obra. Olha o que aconteceu no verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Como é que ele ia explicar a fuga dos presos ali? Ele nunca imaginou que os presos não iam fugir. A cabeça dele, fugiram. Estou perdido, vou logo me matar aqui antes que me matem. Então, quando ele ia se matar, Paulo bradou em alta voz, aqui no verso 28, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Veja a mente do apóstolo. Os outros presos, não era só eles dois, Paulo e Silas, haviam outros presos ali. Ele fez de tudo para manter os presos juntos ali. Olha a liderança do apóstolo, para poder depois entregar os condenados de fato, a sua condenação. E Paulo e Silas ficarem livres, dentro, obviamente, dos trâmites romanos, ali. Verso 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou. Ele pediu uma luz, estava tudo escuro. Essas prisões não tinham entrada de luz, nem uma boa oxigenação. Eles eram jogados ali para morrer mesmo. Era um negócio terrível. Então, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, que devo fazer para ser salvo? E essa expressão do carcereiro, ela é um tanto ambígua.
Ele queria ser salvo da condenação ao inferno, ou ele queria ser salvo, preservar a sua vida física? Penso eu que ele queria ser salvo tendo sua vida preservada. Ele não queria morrer. Os presos fugiram. O que é que os presos fazem com o carcereiro quando eles fogem? Mata o carcereiro, mata o guarda que está ali. Então foi um pedido de preservação de vida. O que é que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Para vocês não me matarem. O que é que eu faço? E, obviamente, Paulo aproveitou essa pergunta para falar da real salvação, a salvação no Senhor Jesus Cristo. E ele respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Provavelmente o carcereiro, quem é Jesus? Como assim? Não estou entendendo. Ele deve ter ficado com muita dúvida. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Percebe? Depois é que o evangelho foi explícito, foi claramente apresentado para aquele carcereiro. E ele creu. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Ele foi açoitado durante o dia. Ficaram cortes profundos, eram varas nas costas de Paulo e de Silas. Pelo menos 3 vezes Paulo sofreu esse tipo de agressão. E durante o dia todo, e à noite, até meia-noite, ele ficou naquela cela imunda. Certamente as roupas foram rasgadas, ele não estava com muitas roupas sobre si, então ele estava numa condição deplorável. Mas veja a provisão de Deus. O carcereiro creu no Senhor, e o carcereiro começou a cuidar das feridas do apóstolo, aqui já convertido. Veja que o carcereiro demonstra sinais de conversão. Uma pessoa arrependida dos pecados e que crê em Jesus, ela começa a se envolver na obra de Deus. Ele começou a cuidar do missionário, isso é envolvimento na obra de Deus. Um convertido a Jesus se preocupa com a obra do Senhor, se preocupa com a vida e a saúde dos missionários. E então, a seguir, foi ele batizado. Logo, o sinal da conversão, logo em seguida, sendo batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Limpou as feridas do apóstolo, foi batizado, abriu sua casa para o apóstolo, para os missionários ali, e grande alegria pela conversão. É uma real conversão, não é verdade? Não foi uma conversão mais ou menos, não foi um apelo emocional, não foi nada disso. Paulo simplesmente apresentou o evangelho para aquele carcereiro que o tinha maltratado. Veja bem, que o tinha maltratado. Talvez alguns cristãos respondessem ao maltrato, né, com palavras difíceis, né? Deus vai lhe julgar, Deus vai cuidar de você, como você ousa bater num apóstolo? Talvez alguns cristãos respondam assim. Por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado como vamos testemunhar. Até quando somos agredidos ou maltratados de alguma forma, devemos seguir o exemplo do apóstolo, sempre responder em bondade. Difícil? Não duvido, mas esse é o nosso treino e exercício durante toda a vida, para no dia que alguém nos maltratar, estejamos prontos a reagir em amor. E Paulo, talvez, quando foi açoitado, ele não gostou, obviamente, né, deve ter sofrido bastante, mas ele entendia. Aqueles que estão me maltratando não conhecem o Senhor, precisam crer no Senhor Jesus Cristo, estão perdidos nos seus pecados e condenados ao inferno, precisam de Jesus. E é dessa forma que nós temos que olhar para as pessoas. Todas as pessoas que não têm Cristo, todas as pessoas que nos maltratam, temos que enxergar na ótica que Deus enxerga. E Paulo pôde, mais uma vez aqui, colher uma alma para Jesus e toda uma família para o Senhor Jesus Cristo. Era o segundo lar que Paulo visitava lá na cidade de Filipos e fez uma refeição ali com aquele carcereiro. Você imagina, começando a pregar o evangelho na sinagoga, termina na prisão e no outro dia já está na casa de mais um novo convertido, mais uma família convertida ao Senhor Jesus Cristo. E assim começou a igreja de Filipos, com essas 3 conversões que nós observamos aqui. Uma negociante de púrpura, uma negociante rica,
uma escrava pitonisa, uma sacerdotisa pitonisa, e um carcereiro. Pessoas muito distintas, muito diferentes, e que fizeram ali a base da igreja de Filipos. O plano de Deus é salvar pessoas e plantar igrejas, e Deus nos usa para isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a participarmos dessa maravilhosa obra do Senhor. Vamos orar? Pedir as bênçãos de Deus. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Lemos na tua palavra como a obra foi difícil para o apóstolo, para os missionários ali, mas como foi gratificante e como é hoje gratificante perceber o Senhor salvando vidas ali. Senhor Deus, usa a tua igreja hoje, nos dias atuais, também para salvar vidas, segundo o teu querer e a tua vontade. Claramente enxergamos hoje o teu plano, levando os missionários para a Macedônia, para a cidade de Filipos, salvar pessoas, plantar igreja. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o mesmo com as nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, você tenha um bom almoço e até a noite às 18h30.